No Congresso Nacional, líderes de partidos governistas e da oposição passaram o dia discutindo as consequências da crise política provocada pela delação da JBS. O plenário da Câmara hoje foi dos turistas, nenhuma votação. No Senado, apenas discussões. Mas amanhã os governistas dizem que vai ser diferente. Na Câmara, 8 medidas provisórias precisam ser votadas, ou então vão caducar, perder a validade. Entre elas, a que permite que os trabalhadores saquem o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia. Cada um tem a sua responsabilidade. E nesse momento, pensando no país, pensando na estabilidade da nossa economia, a Câmara dos Deputados precisa trabalhar normalmente votando essas medidas. Votações que vão ser um teste para o governo, para ver até onde pode contar com os aliados e se dá para continuar com as reformas trabalhista e da Previdência. Hoje, os relatores mudaram o discurso da semana passada, de paralisação das reformas, na estratégia de tentar mostrar uma normalidade do governo Temer, de que a rotina continua apesar da crise. Nós não podemos misturar a crise institucional com o nosso dever. O nosso compromisso é com o país. Esse é um debate que se iniciou há meses no Congresso brasileiro e, de fato, amanhã nós estaremos dando o primeiro passo com a leitura do nosso relatório relacionado à reforma trabalhista. O presidente em exercício do PSDB, senador Tasso Gereissati, disse que a crise política não pode impedir a discussão de reformas importantes para o país. A questão não é de governo, agora a questão é de país. Essa proposta está dentro da nossa linha, principalmente do PSDB, de reforma trabalhista, por exemplo. A questão é que nós não devemos deixar o país degringolar em função da crise do governo. A crise do governo nós estamos avaliando separadamente. O nosso trabalho no dia a dia aqui, nós temos que ter responsabilidade com ele para não parar o Brasil e se dar uma sinalização do Brasil que a anarquia está montada. Depois de conversar muito com o presidente Temer e com aliados, o presidente da Câmara fez hoje a primeira manifestação pública desde que a crise começou e seguiu a estratégia adotada pelo Planalto. Diz que a Câmara vai voltar a trabalhar, vai retomar a agenda. É a agenda da superação econômica. Uma agenda que vem sendo travada aqui no plenário da Câmara e do Senado, uma agenda com temas fundamentais para o Brasil. Já a oposição insiste que não há condições para votar nada em meio a essa crise. Não há nenhuma hipótese de nós fingirmos que as coisas estão normais no Brasil. Nós da oposição vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir todas as votações e vamos deixar exaustos os deputados da base do governo. Certamente dificultará a tramitação das propostas que estão em deliberação no Congresso. Se antes já havia dificuldade, porque o presidente perdeu a confiança, não tem credibilidade, imagine agora com essa hecatombe moral que nós estamos vivendo. É muito difícil empurrar para diante as reformas propostas pelo governo. O Democratas também defende a votação das reformas, mas os partidos da base não descartam deixar o governo. Tudo vai depender do que acontecer nos próximos dias. O Democratas ele tem essa consciência do seu papel institucional e, portanto, não vai se precipitar em nenhuma decisão até que tenha todos os elementos de informação que ainda estão por vir, principalmente o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo falando em aguardar o que vem por aí, alguns aliados já traçam um perfil de quem poderia assumir o governo caso o presidente Michel Temer não tenha condições de continuar. Eles falam em alguém que possa unir a base e continuar com as reformas, sem qualquer contestação, por exemplo, envolvimento na Lava Jato, e que seja filiado a um partido. E em meio à crise, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, que foi relator, defendeu o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que saiu desfigurado da Câmara, pediu desculpas. Ele admitiu que recebeu R$100 mil em recursos de Caixa 2 da JBS. Era final de campanha e, naquele momento, não havia outra alternativa. Vou junto ao Ministério Público e junto ao
juiz que for determinado para cuidar desse caso, assumir completamente todas as responsabilidades. Eu quero aproveitar para pedir desculpas aos meus eleitores por este erro que cometi. Lamentavelmente, o sistema político brasileiro pode conduzir a momentos como esse, de extrema dificuldade, que me fizeram aceitar. A legislação não me permite internalizar esse recurso na prestação oficial. Então, me cabe, sim, com altivez, como um homem tem que fazer, assumir o seu erro e pedir desculpa para o eleitor.